Bom, vamos lá agora. A gente vai falar sobre 3 princípios básicos para o tratamento da perfuração. E esses 3 princípios básicos são muito parecidos com os princípios básicos da endodontia. Quais são eles? O primeiro de todos é limpar. Nós precisamos limpar as perfurações. Primeira coisa. E junto com isso, desinfetar. E depois obturar. Então, limpeza, desinfecção e depois obturação, que no caso das perfurações nós vamos falar de selamento, ok? Então sempre limpar e desinfetar antes de selar uma perfuração. Uma perfuração só pode ser selada depois que o processo infeccioso, se existir nela, for controlado. Não se pode obturar ou selar uma perfuração contaminada. Então como a gente limpa e desinfeta? Usar hipoclorito de sódio. Usa hipoclorito de sódio a 1% a 2,5%, seguido de EDTA. E eu gosto muito de fazer ativação passiva ultrassônica dessa irrigação. Por quê? Porque a gente consegue melhorar a função desses materiais irrigadores. E depois nós vamos colocar o hidróxido de cálcio nessas perfurações. Para quê? Não só o hidróxido de cálcio, não é para controlar só a infecção. E muitas vezes a gente já controla essa infecção só com o processo de irrigação dessas perfurações. Porém, aqui entra uma outra característica. A gente precisa tratar o tecido circundante, o tecido periodontal que está ao redor da perfuração, diminuindo o exudato inflamatório ou infeccioso. Nós vamos então usar hidróxido de cálcio por uma semana, 10 dias. Se você não puder marcar o paciente 1 semana, 10 dias, marca 2 semanas depois. O importante é permanecer pelo menos 1 semana para mudar a condição do ambiente da perfuração, desse ambiente da perfuração que normalmente está rico em exudato, com excesso de líquido. Nós vamos deixá-lo úmido, porém sem excesso de líquido. Então, esse é o caminho para limpar e desinfetar. E o momento do selamento. Qual que é o momento ideal para o selamento? Como eu já disse para vocês, o momento ideal é quando a gente tem o controle da infecção e nós temos um controle ambiental. Ou seja, nós vamos ter um ambiente úmido, porém sem excesso de líquido, seja ele inflamatório ou infeccioso como pus. Esse é o momento ideal para o selamento. E nós temos uma outra diferença no momento ideal para o selamento, que é a diferença entre uma perfuração radicular recente e uma perfuração radicular antiga. Existem diferenças entre elas? Sim, a principal. Se nós temos perfurações antigas, geralmente essas perfurações antigas já se encontram contaminadas. O que muitas vezes não acontece com uma perfuração recente. Por quê? Pode acontecer, por exemplo, aqui acontece às vezes na clínica, de um dos nossos indicadores estar lá trabalhando em um dente, fazendo um preparo para um pino, de um dente, seja lá qual for, e perfura uma raiz. Nós orientamos a esses indicadores nossos, se em caso de uma perfuração de raiz, e mandar imediatamente o paciente para a gente. Por quê? Porque se a gente trata imediatamente, a gente não dá tempo para uma infecção se instalar na região. Então, uma perfuração recente que não está contaminada, a gente trata ela de forma imediata. Agora, perfurações antigas que já estão lá, geralmente relacionadas a tratamentos endodônticos inadequados, nós já temos todo um processo infeccioso envolvido. Então, nós vamos primeiro tratar essa infecção das perfurações para depois selar a perfuração. E essa é a grande diferença. Nós temos perfurações radiculares sem contaminação e perfurações radiculares contaminadas. Sem perfuração, o selamento pode ser imediato. Com contaminação, ela tem que ser postergado, esse selamento tem que ser postergado, então, para primeiro tratar a infecção, ok?